Você resolve fazer uma caminhada e já na primeira esquina sua perna começa a doer e a intensidade vai aumentando ao ponto de se tornar insuportável e você não vê outra saída a não ser sentar. E quando você senta, a sua dor diminui ou mesmo passa. Se você se identificou com isso, esse vídeo ele foi feito para você. Se você ainda não me conhece, eu sou Rodrigo Coutinho, fisioterapeuta especialista em saúde da coluna. Seja bem-vindo ao meu canal. E eu resolvi fazer esse vídeo para ajudar você a entender um pouco melhor o que pode estar acontecendo aí com a sua coluna. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Essa característica que eu acabei de citar, ela é muito comum de uma patologia chamada estenose lombar. E o que seria a estenose lombar? A estenose lombar é o estreitamento do canal vertebral e ou do forame intervertebral. Calma que eu vou te explicar o que isso significa. Então, vem comigo nessa imagem para que você entenda um pouco melhor. Nessa imagem aqui, a primeira imagem, eu estou vendo um corte lateral, ou seja, eu estou te vendo de lado, uma vista lateral. E essa faixa amarela nada mais é do que o canal vertebral por onde passa sua medula espinhal, uma estrutura nobre do sistema nervoso. E você repara que aqui na parte inferior do canal vertebral, alguma coisa está acontecendo e esse canal ele está sendo esmagado pelas próprias estruturas anatômicas do corpo. Agora, dá uma olhada nessa outra imagem aqui. Essa imagem já é uma vista um pouco diferente. Agora eu estou olhando de cima e o que você está vendo aqui é uma vértebra e algumas estruturas que compõem ali um segmento. E repare a parte inferior. Essa faixa amarela agora, ela é uma raiz nervosa que parte da medula. Só que agora ela está saindo aqui pelo forame intervertebral, que é um espaço que tem entre as vértebras. Vértebras são os ossos da coluna. Olha a parte superior agora. Nessa parte superior você pode perceber que esse forame está um pouco diminuído e estrangulando a raiz nervosa. Quando isso acontece, sintomas podem acontecer. E esses sintomas eles podem ser locais, pode ser só uma dor lombar, e eles também podem ser mais distais ou distantes, que é aquele sintoma que pode ser dor ou outro sintoma que pode pegar ali sua virilha, sua coxa, seja na parte frontal ou posterior, sua panturrilha, pode pegar seu tornozelo, seu pé e por aí vai. Então essa é a diferença dos sintomas locais para os sintomas mais distais. E o que causa essa estenose lombar? A estenose lombar ela é mais comum de processos degenerativos e isso explica o porquê que ela é mais presente em indivíduos mais velhos, normalmente pessoas acima dos 60 a 65 anos. E um processo degenerativo não é nada demais, é comum, é algo comum do nosso corpo, é o processo de envelhecimento natural. E quais são os principais processos degenerativos? Osteófitos, os chamados bicos de papagaio, degeneração discal, que normalmente culmina numa hérnia de disco, e nessa parte da degeneração discal, quando ela começa a ocorrer, há também uma instabilidade ali no local, uma instabilidade segmentar. E essa instabilidade tende a sobrecarregar outras estruturas, como um ligamento que a gente tem ali entre as vértebras, chamado ligamento amarelo. E essa sobrecarga leva a uma hipertrofia desse ligamento. Então, quando eu junto aqui essa instabilidade segmentar, podendo ocasionar uma hérnia de disco, que pode estar ali diminuindo o canal vertebral ou o forame, juntando aí, vamos supor, com o espessamento desse ligamento, eu posso causar uma estenose, ou talvez um bico de papagaio associado a uma hérnia de disco, eu posso diminuir esse espaço causando uma estenose. Como esses sintomas eles são característicos, como essa doença é característica de uma degeneração ao longo do tempo, os sintomas eles também vão se apresentar assim. Não é da noite para o dia que você vai aparecer com os sintomas de uma estenose, mas sim, eles vão ser lentos e graduais, que, claro, podem ser intensificados por algum trauma ou uma atividade física extenuante. Por exemplo, você tem uma dorzinha na perna, por enquanto você ainda está relevando, mas você resolve jogar futebol e essa dor aumenta muito. Você fez uma atividade física extenuante que pode, sim, desencadear o agravamento dessa dor, ou até mesmo, vamos dizer assim, perpetuar essa dor. Há algumas outras formas da estenose surgir, mas são menos frequentes. Por exemplo, um trauma pode ser a origem da estenose, um pós-natal pode ser a origem da estenose, ou seja, você teve filho, passou um tempo, você apareceu com a estenose, ou uma cirurgia ela pode ser a origem da estenose, inclusive por processo de fibrose. E quais são as características principais da estenose? Então, vê se você vai se encaixar nessas características que eu vou falar agora para você.
Dor na perna durante a caminhada, que é como eu comecei esse vídeo. Às vezes você vai caminhar e a dor aparece e vai se intensificando. Mas se você está caminhando e você resolve flexionar o seu tronco para frente, essa dor tende a diminuir. Isso acontece muito com aquele cara que está no mercado fazendo compras, empurrando o carrinho. Ele começa a sentir uma dor e ele debruça sobre o carrinho. E quando ele debruça sobre esse carrinho, essa dor diminui ou às vezes até mesmo passa. E se você está com essa dor e você senta e essa dor diminui ou passa, já seria uma terceira característica. Dor que diminui quando você senta ou passa e que se agrava quando você está caminhando ou fica de pé. Uma quarta característica é uma fraqueza das pernas. Pode ser de uma perna só ou das duas. Uma parestesia seria uma quinta característica importante. O que é parestesia? Dormência, choque, formigamento. Sendo a mais comum na estenose, a dormência. Geralmente essa dormência está na parte distal dos membros inferiores, ou seja, tornozelo, pé e dedo, mas também pode estar presente em todo o membro inferior. Uma outra característica comum é a diminuição do equilíbrio. Então, se você está percebendo que você está com um déficit de equilíbrio, você está andando, você está desequilibrando, cuidado, você pode tomar um tombo. E essa é uma característica também da estenose lombar. E uma outra característica muito comum é você estar com dor, mas quando você deita, principalmente você deita de lado e puxa suas pernas em direção ao peito, que seria ali aquela posição de conchinha ou aquela posição fetal, essa dor tende a diminuir. É uma outra característica comum da estenose. Então, se você tem alguma dessas características, é importante você ficar atento, procurar um profissional especializado em coluna para que esse faça o diagnóstico. E esse diagnóstico ele vai ser confirmado pela ressonância magnética. Veja bem, ele vai ser confirmado, ele não vai ser feito o diagnóstico através do exame de imagem. Até porque muitas pessoas podem apresentar ali uma estenose anatômica, ou seja, vai ter uma estenose no exame, mas não vai ter sintoma nenhum. Às vezes a pessoa está com outro sintoma que não tem nada a ver com a estenose e às vezes um diagnóstico ruim faz o paciente realizar um tratamento que não tem muito a ver com o quadro dele. E aí a gente já sabe o que acontece, não dá resultado, às vezes a pessoa vai para uma cirurgia e acaba caindo na síndrome da falha cirúrgica. Agora vamos falar um pouco sobre a história natural dessa doença, ou seja, como essa doença tende a progredir. E aqui eu tenho uma boa notícia para você. A estenose lombar, ela tende a evoluir positivamente. Isso significa que, mesmo que nada seja feito, essa doença ela não tende a trazer maiores consequências. Então vamos a alguns dados que eu encontrei na literatura científica. 60% das pessoas com estenose lombar, elas não vão nem melhorar nem piorar. Isso eu estou falando sem precisar fazer nenhum tipo de intervenção. 36% dessas pessoas elas vão melhorar. É isso mesmo, 36% vão melhorar sem precisar de nenhuma intervenção. E 4% apenas vão piorar. Ou seja, desse grupo inteiro, somente 4% das pessoas vão ter uma piora na estenose. Lembrando, isso sem fazer nada, sem precisar fazer nenhum tratamento. Agora, mesmo diante disso que eu falei para você, que essa doença tem uma história natural favorável, acontece uma coisa bem curiosa. A estenose lombar, ela é hoje a maior causa de cirurgia de coluna no mundo em pessoas acima de 65 anos. E aí eu deixo essa questão para você. Por que será que isso acontece? Mesmo a gente tendo aí uma história favorável. Se você tem assim alguma ideia, coloca aqui no comentário. E vou te pedir também aqui uma coisa. Você está gostando desse vídeo? Então me ajuda, porque esse vídeo foi feito, assim como os outros, foram feitos para ajudar você. Então, eu preciso da sua ajuda para te ajudar. Curte aqui, se você gostou, deixa um like. Se você não gostou, deixa um dislike, não tem problema. Mas interage de alguma forma, porque assim o YouTube ele vai entregar esse vídeo para mais pessoas. Se tiver alguma dúvida, coloque aqui embaixo também que eu vou responder quase que de imediato. Se a dúvida for algo que eu acho assim, mais relevante, pode ser que eu faça um vídeo falando sobre o assunto, mesmo que não seja sobre estenose. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui. Se você conhece alguém que está com problema de coluna, compartilhe esse vídeo. E se você está gostando desses conteúdos que eu entrego, se você ainda não assinou, se o botãozinho aqui de inscrever-se ainda está vermelho, clica nesse botãozinho, se inscreve no canal, aproveita, arrasta para o lado e clica nesse sininho também. Isso vai fazer com que você receba a notificação de todos os vídeos que eu postar. Se você
quer que eu faça um novo vídeo falando sobre o tratamento específico da estenose, você coloca aqui também para mim, porque esse vídeo eu não vou mostrar nenhum exercício, mas se você quer que eu faça um vídeo, você coloca aqui, olha, eu quero que você faça um vídeo sobre o tratamento da estenose lombar, que aí eu vou fazer um vídeo para você. Mas calma aí que não acabou ainda não, tem mais uma coisa para falar. A gente tem, basicamente, 2 tipos de tratamento para a estenose lombar, seja o tratamento conservador ou o tratamento cirúrgico. E agora, na literatura científica, a gente não acha uma diferença de qualidade entre um tratamento e o outro, ou seja, tanto o tratamento conservador quanto o tratamento cirúrgico vão apresentar os mesmos resultados, com uma desvantagem para o tratamento cirúrgico. As pessoas submetidas à cirurgia, elas tendem aí a ter de 10 a 24% de chances de sofrer com complicações, ou seja, de ter efeitos colaterais. E com o tratamento conservador não existe esse efeito colateral. Então, fica mais essa deixa aí. Se a cirurgia hoje de estenose lombar é a maior causa de cirurgia do mundo em pessoas maiores de 65 anos, e eu tenho aqui a informação de que o tratamento conservador tem o mesmo resultado do tratamento cirúrgico, por que eu vou fazer tratamento cirúrgico? Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e eu vejo você na próxima. Tchau!